Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior e estou aqui para a nossa quarta aula da semana com a disciplina de língua portuguesa. E para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que às vezes a gente erra de vez em quando vamos escrever, mas que a gente está aqui para solucionar um pouquinho desse problema, que é escrever com L ou com U. Lembrando que os dois às vezes têm o mesmo som, então fica difícil, né, professor? Às vezes eu escrever, será que é com L, será que é com U? Vamos tentar relembrar isso daí hoje na nossa aula, ok? E o primeiro exercício ele diz assim: descubra 11 palavras e complete as frases abaixo. Então vocês vão descobrir dentro desse caça-palavra 11 palavras que completarão as nossas frases aqui debaixo. Eu vou dar uma dica para vocês. A primeira palavra ela já está bem aqui em cima. Olha lá para vocês verem. Ó. É a palavra cauda. Tá vendo? Cauda. Com L, não com U, com L. Aí você vai descer até lá embaixo nas suas frases e vai achar a frase que melhor encaixa essa palavra cauda. Aí você lê e escreve. Ok? Exercício simples e fácil. Agora a gente vai para a nossa reposição de língua portuguesa. E na reposição de hoje ela diz assim: para aprender mais, acesse o jogo da memória. Palavras paroxítonas. Entre no link abaixo. Então você entrando nesse link que está aí na apostila de vocês já destacada, você vai ver um joguinho sobre palavras paroxítonas, super legal o jogo. Aí você pode se divertir brincando e aprendendo, ok? Essa é a dica do professor de hoje. Entre nesse link que você vai ver que legal. Logo abaixo nós temos aqui o jogo da acentuação. Recorte o dado e monte. Então foi mandado para você um anexo aí de um dado, onde você pode recortar ele. A gente já aprendeu a fazer dado em algumas aulas anteriores, então é bem simples. Você recorta o dado, dobra ele, arruma, deixa no formatinho do dado bem certinho. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o professor e para a professora lá no grupo de estudos, que eles auxiliam vocês na confecção desse dado. Mas vocês já fizeram em algumas aulas, pode até olhar os vídeos lá no YouTube, que tenho eu mesmo ensinando para vocês como que se confecciona um dado, ok? Confeccionado o dado, a gente vai para o jogo. Vamos jogar? Joga o dado! Opa! Chegou o dado aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer essa brincadeira? Vai ser assim: joga o dado e a casa que cair, acentue a palavra corretamente. Se acertar, você permanece na casa, mas se caso errar, retroceda de onde começou. Onde que a gente começa esse jogo? A gente começa pela partida que está aqui embaixo, certo? Mas de que forma? Eu vou convidar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, alguém aí que está na casa para jogar comigo. Primeiro eu tiro par ou ímpar. Se eu ganhei no par ou ímpar, aí eu vou jogar o meu dado, ok? Vou jogar dessa forma aqui, ó. Aqui o professor está com um dadão grande, né? Mas aí na sua casa você vai usar o dado que foi confeccionado na aula. Aqui saiu o número 6, certo? Então eu vou ali na minha partida, eu posso até arrumar um objeto, uma borracha, não sei, para poder ir seguindo aí o nosso joguinho. Então eu vou contar 6, vou começar aqui da partida. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu cheguei aqui no número 6 e a palavra é pólen. Aí eu vou ter que acentuar a palavra pólen de acordo com como ela é realmente acentuada. Tá, eu vou pegar o meu lápis e vou acentuar. Acertei, vou procurar lá no dicionário, no Google, para ver se eu acertei a palavra. Acertei, eu vou continuar jogando. Se eu errei, eu vou ter que retroceder da onde eu comecei. Vou voltar tudo de novo e começar novamente, ok? E assim você vai fazendo até você chegar no finalzinho aí do seu jogo, ok? Que é a chegada, certo? Bem simples, bem legal e bem divertido para você aprender a acentuar as palavras, ok? A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá! Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da aula número 4 da apostila de vocês,
A nossa aula de história de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a luta dos trabalhadores. Hoje, os trabalhadores brasileiros têm direitos garantidos pela Constituição e outras leis federais. Esses direitos são conhecidos como direitos sociais. Entre eles estão os direitos a um trabalho digno, a um salário justo, a férias e descanso remunerados. Embora nem sempre esses direitos sejam inteiramente cumpridos na prática, é importante que haja as leis, às quais os trabalhadores possam recorrer caso sofram injustiça. Os trabalhadores também podem organizar para lutar por seus direitos e por melhores condições de vida e de trabalho. A dura rotina nas fábricas. No início do século XX, quando a indústria começava a se desenvolver no Brasil, não havia leis para garantir o direito dos trabalhadores. O trabalhador nas fábricas era duro. O trabalho nas fábricas era duro, na verdade. A jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia. Os salários eram baixos e os acidentes muito frequentes e as condições de trabalho péssimas. Mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas, ganhando muito menos do que os homens adultos. Por trabalharem muitas horas, as mulheres operárias tinham dificuldade para cuidar dos filhos, e as crianças operárias geralmente não tinham oportunidade de ir à escola. Quando as empresas enfrentavam algum problema econômico, muitos trabalhadores eram demitidos, sem nenhum tipo de compensação, e os que ficavam podiam ter seus salários reduzidos. Aqui então vocês podem observar a imagem de uma fábrica, né? Essa fábrica aqui, ela retrata operários da Companhia Martins Ferreira em São Paulo, em cerca de 1910. Havia muita demanda de ferraduras no início do século XX, já que nessa época ainda não haviam veículos motorizados em circulação e praticamente todo o transporte terrestre era feito ao cavalo. Muitas indústrias davam preferência à contratação de imigrantes, que em sua maioria já tinham alguma noção do processo industrial. Aqui fala um pouquinho então a respeito de como que era o processo industrial naquela época, né? Em 1910. De acordo com o texto, responda as questões. Então, aqui nós temos um texto, a gente vai ler ele e depois a gente para responder as questões que tem logo abaixo. O ambiente daquelas fábricas movidas a vapor era completamente nocivo à saúde, insalubre. Umidade, fumaça de carvão, vapor vazando, uma alimentação de miséria era um caldo ideal para a tuberculose e outras doenças infecciosas, como o tifo, a cólera. E em 1910, nas fábricas de São Paulo, a idade média de vida do trabalhador chegava a 19 anos. Então, essa citação aqui, ela fala um pouquinho, então, como que era a vida do trabalhador dentro das fábricas naquela época. Uma condição insalubre de vida. Era propícia a doenças infecciosas e a expectativa de vida, então, da pessoa naquela época chegava a 19 anos. Então, era muito pouco pela expectativa de vida, a gente já pode imaginar como que era a vida dessas pessoas, né? Desumana dentro dessas fábricas, dessas indústrias. E com base então nessa citação aqui acima, a gente vai responder a letra A e a letra B. A letra A, qual é o tema do texto? Então vocês vão voltar lá acima e vão ver qual é o tema desse texto. E a letra B,
quais eram as consequências sofridas pelos operários? Também vocês vão encontrar no texto lá acima. Número 2. Leia as informações da tabela e responda as questões. Tipos de indústria e sua participação no valor de produção em 1920 no Brasil. Então, aqui nós temos os tipos de indústria. Aqui nós temos a indústria de alimentação, a indústria têxtil, a vestuários e objetos de toucador. Aqui nós temos a indústria química e análogos e outros tipos de indústria. Então, essas indústrias, elas representavam então a participação no valor de produção. A alimentação estava com 40%, a indústria têxtil ela estava com 20%, o vestuários e objetos de toucador estava com 8%, a indústria química e análogos estava com 8% também, e tinha outros tipos de indústria que representavam 16%. Então, essa tabela, né, ela representa, então, os tipos de indústria e a participação no valor de produção em 1920 no Brasil. E de acordo com essa tabela, vocês irão responder as questões a letra A e a letra B. A letra A que ano se refere os dados da tabela? E a letra B. Nesse ano, 2 tipos de indústria participavam juntos, com mais de 60% no valor da produção industrial do Brasil. Quais eram as indústrias? Então, vocês vão voltar lá na tabela e vocês vão observar lá quais as indústrias que juntas elas somavam 60% no valor da produção industrial. E aí vocês vão colocar o nome das indústrias aqui no espaço abaixo, ok? Dando continuidade, então, aos estudos da aula número 4 da apostila, nós temos aqui uma reposição de história. Essa reposição, ela é uma tirinha, ela é escrita pelo autor Ziraldo. Vamos lá? Leia a tirinha e responda as questões. Os pais não querem aumentar as mesadas. Vamos fazer uma greve? Isso, exigir nossos direitos. Esperem, o momento não é propício. Esqueceram que esta é a semana dos boletins? Então, essa é a tirinha de Ziraldo. Ela está no site O Menino Maluquinho, ok? E com base nessa tirinha, vocês vão responder a questão A, a letra A e a letra B. Qual é a resposta de Carolina para os colegas? Então, vocês vão voltar aqui e vão ver o que a Carolina falou aqui para os colegas, certo? A resposta não, na verdade, a proposta, né? Desculpe aí. Qual é a proposta de Carolina? Que proposta que Carolina está fazendo aqui para os colegas? Ok? E a letra B. O que a turma pretende conseguir com esse movimento? Também vocês vão encontrar aqui o que eles estão pedindo, né? Eles querem fazer uma reivindicação aqui para os pais. O que eles querem com isso? O que eles querem pedir, né? Com relação a esse movimento. Aí vocês vão colocar aqui na letra B, ok? E essa foi a nossa aula de reposição de história de hoje. Caso tenha alguma dúvida, procure o professor ou professora lá no grupo de estudo da escola onde vocês estudam, ok? Tchau e até a próxima aula.